Paz de Jesus, boa tarde, todos bem-vindos aqui na nossa live. Hoje, excepcionalmente, né, a gente está falando aqui da casa dos nossos irmãos, a igreja no lar, e assim como funcionava a igreja primitiva, Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. Então a igreja é onde nós estamos, porque nós somos a igreja, somos nós o corpo de Cristo. E eu estou terminando o estudo de Tiago, né? Na semana passada a gente praticamente terminou e hoje eu estou dando aqui as considerações finais. A gente vai terminando esse livro tão precioso. E hoje uma palavra que a gente está aqui, né, abordando é a palavra cura. Parece que o Espírito Santo está levando tudo para que a gente possa estar enfocando esse assunto, curar. A gente está num mundo que a gente sabe que é um mundo doente, a terra está doente, a gente vê que o cumprimento da palavra de Jesus está aí, né? E como o planeta está adoecido pelo pecado, pela a ganância do ser humano, né? A ambição desmedida do ser humano que adoece o planeta, que destrói a natureza e acaba afetando também as vidas dos seres humanos por vários motivos, tanto espiritualmente, como emocionalmente, como fisicamente. E as pessoas, né? As pessoas estão doentes, né? E Jesus, o que é que ele veio trazer? Ele veio trazer vida, e vida com abundância. Ontem de madrugada eu estava meditando, né? Jesus, ele veio trazer vida. O que mais estão se precisando hoje em dia? Mais do que tudo, as pessoas precisam de uma vida, né? Vida com abundância. Porque de várias formas parece que as pessoas estão perdendo a vida. A vida não só no sentido de morrer fisicamente, mas o propósito de vida, a forma de viver que deveria viver, né? E principalmente a vida espiritual, porque a vida espiritual ela é muito importante. Deus nos criou para a glória dele, para que tivéssemos contato com ele, para que possamos também fazer, né, aquilo que ele nos propôs fazer, que é resplandecer a sua glória. E vida, né? Saúde lembra de vida com abundância. Jesus veio trazer isso, uma saúde espiritual, uma saúde emocional e, como consequência, a saúde física. E aqui a gente termina aqui no livro de Tiago, né, no capítulo, o último capítulo, que é o 5, que a gente está fechando já aqui nos últimos versículos, né? Versículo 14, aliás, no 13, está alguém vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém doente, chame os presbíteros. Na semana passada eu falei, né, sobre o que é o presbítero. É um ancião, é aquela pessoa experiente, é o líder, né, da igreja, seja o pastor, seja aquela pessoa experiente que está à frente ali daquela congregação de irmãos, né, da frente do grupo de irmãos. E o experiente, aquele que tem, né, a orientação, o conselho. Chame esses irmãos, esses presbíteros, esses líderes, e façam oração sobre esse doente, ungindo com óleo. Quer dizer, não é pecado ungir com óleo. Claro, você não vai sair ungindo tudo por aí com óleo, nem vai usar o óleo como talismã, porque a fé não ela não tem que ter um instrumento para que você aplique, né? Se você tem fé, pela palavra mesmo, você pode declarar, abençoar em nome de Jesus sobre a palavra de Deus e vai funcionar, né? Mas a gente tem aqui essa autorização de ungir com óleo, né, como uma demonstração ali de fé naquilo que está sendo feito em nome do Senhor, em nome de Jesus, tudo em nome de Jesus, né? Então aqui se pode ungir com óleo ali, o presbítero. Muitas vezes você sabe que às vezes não é possível, às vezes, se você está orando por alguém, não é possível que o presbítero esteja presente, mas você, como um servo de Deus, né, uma serva de Deus, claro que você pode orar também pela cura de alguém, pode ungir. Aqui fala ungindo com óleo, não diz que só o presbítero pode ungir com óleo, mas geralmente o líder, né, de regra geral o líder. E claro que se você estiver ali numa situação de emergência, você é um instrumento de Deus. Jesus falou: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E quais eram as obras de Cristo? Quais eram? Né? Curar enfermos também era uma das principais, expulsar demônios, né? E acima de tudo, pregar a salvação. E aí o que acontece? A oração da fé salvará o enfermo.
Isso é 15, né? O versículo 15. Olha só que coisa interessante, né? A oração da fé salvará o enfermo. Oração da fé. A fé é, esse sim, um instrumento que não pode estar faltando quando a gente fala de cura. E quantos estão aí do outro lado que estão passando por um problema de enfermidade, né? Muitos cristãos, porque nós somos seres humanos, nós somos carne também. E estamos expostos aí a tanta coisa, as pressões do dia a dia, a poluição. E às vezes as pessoas, não, porque você é cristão e você está doente. Nós somos humanos. Como eu falei na semana passada, o corpo da gente é uma máquina e precisa de manutenção. E muitas vezes, quando a máquina está desgastada, ela começa a requerer certos cuidados. E se não forem feitos, claro que vai começar a dar defeito, né? Isso aí é a vida natural. Mas existe também a vida espiritual, que essa aí é que entra, né, o sobrenatural de Deus agindo, né? E nas situações que muitas vezes para o ser humano é impossível, numa enfermidade que é impossível para o homem, mas todas as coisas são possíveis a Deus. E a gente vê que Jesus sempre entrava nessa situação impossível. E onde ele chegava tinha cura. Onde ele chegava tinha solução. E ele disse, vocês também farão as mesmas obras que eu. Ele não falou que a gente não ia poder fazer, ele falou que também. Então, por que, né, muitas vezes as pessoas estão diante da enfermidade e isso é uma coisa que às vezes atemoriza tanto, né? Isso acontece porque a gente às vezes não tem aquela fé suficiente para entender, né, que a cura é uma promessa. No momento que a gente está sofrendo, sentindo dor, é claro, como seres humanos a gente titubeia, né? A gente começa a sentir na carne a dor, é complicado, porque fala, né, forte isso nas nossas emoções. Mas aí é que a gente tem que disciplinar o espírito, né? Não deixar, e aí entra, não deixar que a fé se desvaneça, aí entra, né? Por isso aqui diz aqui, ó, chame o presbítero, se unam, né? Por isso que às vezes é necessário ter um irmãozinho ali do lado, tem uma irmãzinha de fé para fortalecer, porque o doente fica frágil. E isso pode afetar a fé, né? Por isso que é necessário ali, quando tem alguém que está se sentindo mal, é necessário que haja uma união, que haja aquele que está ali, que está mais forte, que vai levar ali aquela palavra de fé e vai orar, e a promessa, olha aqui, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Aqui não diz, ó, pode ser que o Senhor levante, né? Não, o levantará. Se não for ao momento dele passar para a glória, né? Porque de alguma coisa as pessoas têm que ir para a glória. Com certeza o Senhor levantará. Isso aí é promessa. Se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. O que quer dizer isso? Que há pessoas que estão enfermas, porque às vezes o pecado, né? Tá ali, alguma coisa que ela cometeu e tá trazendo aquela enfermidade. Mas isso não é uma regra, gente. Porque a gente vai começar a ser como os amigos de Jó, que achavam que Jó estava enfermo porque ele tinha pecado. E na verdade ele estava mais de mãos limpas diante de Deus e coração puro, e menos, né, pecados do que os outros que estavam falando dele. Então quer dizer o seguinte, a gente nunca deve julgar o irmão, tá doente, tá em pecado. Quem somos nós? Quem sabe é Deus. E se ele não tiver? E se for uma aprovação? Ou se for mesmo um problema orgânico, porque a gente é ser humano? A nossa atribuição aqui não é julgar, aqui fala pra gente orar. E se houver, aqui não diz, porque ele diz, se houver, que não é competência nossa, ficar analisando se, você pecou, você não. Orar, não é? Crer, colocar a palavra de Deus em prática, aquela pessoa vai ser curada, em nome de Jesus, que vai ser um testemunho de cura, um testemunho de poder de Deus. E é aqui que o Tiago está orientando fazer. E se houver, será perdoado. E se não for por causa do pecado, também será curado. E aqui, no versículo 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Aqui ele já começa a entrar nessa questão do pecado. E orai uns pelos outros para serdes curados, né? Quando há o pecado, né? Agora, a gente tem que tomar aqui a gente tem que observar algumas coisas, né? Confessar o pecado uns aos outros. A gente também tem que meditar nisso aqui, né? A quem você vai estar, se você ou se alguém, né, cometeu alguma coisa que considera que está em pecado, com quem você vai compartilhar isso? Porque isso é uma via de mão dupla, né? E a gente também tem que analisar dois lados aqui. Nem todas as pessoas vão estar preparadas para ser seu conselheiro,
né? Não é para todo mundo que a gente tem que estar abrindo o nosso coração. Infelizmente, o ser humano, ele é falho, e nem todos estão preparados para nos ajudar em certas coisas que a gente vai compartilhar. É claro que o Espírito Santo vai te orientar, não é? É claro que você sabe reconhecer aquela pessoa que tem experiência em Deus, aquela pessoa tem mais maturidade espiritual, e como, né? E quando você deve estar compartilhando algo, ou eu devo estar compartilhando algo que aconteceu e que eu acho que eu preciso, né, estar confessando, eu preciso estar pedindo perdão. Para isso a gente tem que pedir auxílio ao Espírito Santo para saber quem e quando. Ou se não, confesse a Deus, né? Confesse ao Senhor, se não houver, porque muitas vezes as pessoas não têm esse amigo, esse ombro, né? Então é melhor confessar ao Espírito de Deus, ao Senhor, e Ele vai te perdoar, Ele vai te orientar. Mas quando aqui está, né, uma possibilidade, quando há aquela pessoa experiente, aquela pessoa que você vê que é digna da sua confiança, peça ao Senhor orientação, né, do momento e se deve realmente falar, porque isso é bom, isso liberta, né, quando você consegue, mas muito cuidado com quem, né, por experiências a gente pode dizer isso, muito cuidado, porque há pessoas que infelizmente a gente pode achar que são preparadas e muitas vezes não vão ser e vão falar para outras pessoas, ou não vão entender, não tem maturidade, então é melhor que se calar e falar com Deus. Mas quando você tem essa possibilidade, né, peça ao Senhor orientação, porque Deus dá sabedoria, como o próprio Tiago aqui falou, né? E a gente vai aqui terminando, né? Porque muito pode, né, a eficácia, a súplica do justo, a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Sempre aqui, Tiago citando a oração. Quer confessando o pecado, né, com seu irmãozinho, com seu líder, com a pessoa que Deus te orientou, né? Pedindo orientação para que você possa não errar mais. Quer pedindo uma cura. Tudo, né? Em tudo isso, fé e oração tem que estar presente. Deus tem que estar ali corroborando. A fé tem que estar direcionada ao Senhor. Já falei aqui sobre o versículo 17 na semana passada, né? Sobre Elias, que foi um exemplo, né? Que ele também passou assim, que a gente às vezes fica pensando, por que acontece comigo, essas coisas só acontecem comigo, né? A gente vai porque Deus me abandonou. Olha só, Elias passou por momentos difíceis, Jesus passou por momentos difíceis. Então a gente nunca deve achar que eu tô passando por um momento difícil, então porque Deus não tá na minha vida. Pode ser aquela brecha que tá acontecendo ali para que o poder de Deus se manifeste através de você e você possa alcançar vidas, né? Pode ser uma tentação do inimigo, ou pode ser também uma oportunidade de você viver um milagre, né? E como pode ser também um pecado que você vai ter que corrigir, ou como não, ou como pode ser também uma coisa natural, mas em todas essas situações, não é? Você pode ter certeza que Deus, Ele traz a solução, não é? Versículo 19. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. E aqui encerra, então, Tiago, né, voltando lá, né, quando a gente confessa uns aos outros, pede oração, né, pede orientação, precisa, né, de externar alguma coisa que está nos incomodando, né, e aí o que acontece? Quando você é usado por Deus para ouvir alguém, ouvir aquele irmão que chega até você, seja por uma enfermidade, ou seja por um erro que ele cometeu, quando você for esse canal, não é? Quando for, no caso, você, essa pessoa que vai ser ou usado pelo Espírito Santo, ou aquele conselheiro, né? Olha só que coisa maravilhosa você também se deixar ser usado. Se você for essa pessoa que alguém te procurar para que te confessar algo, entenda, não é, a responsabilidade que Deus está colocando na sua mão. Primeiramente, você tem que entender o seguinte: é para você, não é mais para ninguém. Leve somente ao Espírito Santo. Não compartilhe aquilo que alguém te confiou, porque a gente precisa entender, né, que quando alguém confia na gente, a confiança é uma coisa tão difícil de ser conquistada, mas tão fácil de ser quebrada, né? E quando se quebra é como um cristal. E Deus está te dando, né, essa oportunidade de que alguém
confie que você é um servo dele, que você é usado pelo Espírito Santo, jamais despreze isso, porque senão vai ter que acertar contas com o pai, não é? Então, se alguém vier até você e confiou que você tem maturidade espiritual, honre isso, porque o Senhor que está te dando, né, esse respaldo. Jamais use isso de uma outra forma, que senão para abençoar a vida do teu irmão, senão para edificar a vida do seu irmão, senão para ser um instrumento de Deus. Nunca se deixe ser um instrumento de Satanás, porque isso é muito sério. É um ministério, algo que o Senhor te deu na tua mão, é um ministério que o Senhor está te dando, né? E olha só, se você converter o pecador do seu caminho errado, né? Se você, sendo usado pelo Espírito Santo, levar aquela pessoa a reconsiderar, a reorganizar o seu caminho, né? Olha, você estará cobrindo com o seu amor, com a sua palavra, com o amor de Deus ali, né? Com a sua orientação, multidões de pecados. Aquela pessoa vai estar sendo perdoada e você também vai estar sendo abençoado por Deus. Até mesmo você vai receber a consequência daquele ato ali. Então, honre isso. Tenha sabedoria, peça a Deus sabedoria. Tanto para você orientar, tanto para guardar aquilo que entrar aqui, que fique aqui, diante de Deus, leva ao Espírito Santo. Pondera as suas palavras, se deixe ser instrumento. E quando é o contrário, né? Quando você é a pessoa que você procura a orientação de alguém, sempre ore a Deus para que Ele possa estar te mostrando exatamente aquela pessoa que Ele quer com que você compartilhe, não é? Que Ele quer usar para ser o canal para te orientar. E saiba que você também, né, estará sendo abençoado e o pecado coberto pelo sangue de Jesus, né? E é isso aqui que Tiago fecha aqui esses conselhos dele na vida prática, né? Falando sobre cura, né? E falando sobre também cura, tanto material na carne, né? Da física, quanto a espiritual, eliminando o pecado. E eliminando o pecado, né? Tendo a cura espiritual, tudo mais vai fluir até a cura emocional, a cura no organismo, na cura física, né? E sabendo que Deus quer a gente completo, Ele quer que a gente seja abençoado completamente em tudo, né? Tanto corpo, alma como espírito, né? Tudo sadio. Deus veio aqui para trazer saúde, e Deus tá falando aqui nessa tarde, né, através da sua palavra. Começou com meu esposo, e eu já ia falar sobre isso, eu nem falei nada com ele, mas eu nem sei se ele lembrou que eu tava terminando aqui, que se fala sobre isso, né? Saúde, o mundo está clamando por saúde. Você é o sal da terra que vai trazer essa saúde, que vai trazer essa cura. Nós somos, e também vamos receber através de Cristo, né? A gente recebe para passar, e essa semana a gente recebeu tantos testemunhos de cura, e a gente tem orado por saúde, liberação de saúde, e agora eu quero, né, com essa palavra aqui, liberar também sobre a sua vida saúde. Saúde na tua vida, saúde na tua alma, saúde nas suas finanças, saúde nas suas emoções, saúde nos seus pensamentos, saúde no seu trabalho, onde você vai pisar para construir, para estar trabalhando. Saúde em tudo, no nome de Jesus. Mas para quê? Para quê? Para que você possa experimentar realmente a vida em Deus, para que você possa, por onde Jesus chega, né? Porque onde Jesus chega, Ele traz isso, Ele traz restauração, e para que você também possa ser esse canal, por onde você passar de restauração de Cristo, porque quem é que Ele vai usar? Ele vai usar você, Ele vai usar a mim, amém? Então que Deus te abençoe.